A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 12 do primeiro trimestre do ano de 2019, que tem por título Vivendo em Constante Vigilância. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Verdade prática. A vigilância na fé cristã significa permanecer acordado quanto à vinda de Cristo, atento no zelo de não se afastar de Jesus e perseverar na cautela contra os falsos profetas. Então, a lição de hoje, nós vamos comentar sobre a vigilância. Vamos falar um pouco da vigilância que o servo de Deus precisa ter constantemente, porque Jesus, ele pode vir a qualquer momento. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus vai vir. Vai vir pela segunda vez. E também estar vigilantes para não cair em tentação. Porque esse trimestre nós estudamos sobre o inimigo, né, que está em constante trabalho, constante batalha para nos derrubar, para nos fazer sair da presença do Senhor. E nós, servos, estamos em constante batalha contra esse inimigo do mal, contra o inimigo de Deus, o inimigo das nossas vidas, que é o diabo. Precisamos viver em constante vigilância. Também porque não sabemos a hora que Jesus vem, e nem o dia. Sabemos que ele virá, mas não sabemos nem o dia nem a hora, por isso precisamos estar vigilantes, para quando ele voltar, nós estarmos preparados para subir com ele. Vamos à nossa leitura bíblica em classe, que está em Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao 41, que nos diz: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A nossa leitura bíblica nos diz quando Jesus estava se aproximando o dia da crucificação, o dia que ele seria crucificado, que ele seria morto por nossos pecados, que ele seria morto, crucificado, para nos dar o direito da salvação, para nos dar o direito de sermos filhos de Deus, de entrarmos no céu. Jesus, subindo a esse lugar que chamava Getsêmani, ele levou consigo
Pedro e 2 filhos de Zebedeu. E aqui nos diz que ele prostrou-se para orar, que a alma dele se entristeceu até a morte, porque ele sabia que estava se aproximando aquele dia. Ele não estava com medo, sofrendo por ser morto, e sim porque sabia que Deus naquele momento ia afastar-se dele. Ia virar as costas para ele, naquele momento de crucificação. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai e vigiai comigo. Ele pediu a seus discípulos que ficasse com ele em vigilância. Porém, quando ele voltou para seus discípulos, os seus discípulos estavam adormecidos. Foi aí que o Senhor nos diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Voltando-se para nós, para o nosso tempo, para a nossa atualidade, para a nossa vida, nós precisamos estar sempre vigilantes, orando, porque não sabemos a hora que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. E também estarmos vigilantes, porque o inimigo está ao nosso derredor, como nós já estudamos nas lições anteriores. E continuamos falando nessa, que o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém que ele possa tragar, procurando uma brechinha na vida de cada um, para poder entrar e fazer uma desordem na vida do cristão. O espírito está sempre pronto, mas a nossa carne é fraca. Precisamos estar vigilantes, lutando para não entrarmos em tentação e perdermos a bênção, perdermos a oportunidade de estar com o Senhor, sendo abençoado. A vigilância é o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem se mantém precavido para não correr o risco de entrar numa fria, de não cair, não sair da presença do Senhor, estarmos sempre vigilantes, que o inimigo, a qualquer momento, ele pode atacar, encontrar uma brechinha em nossas vidas para nos derrubar. Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude a estar sempre vigilantes, sempre em oração. O verbo vigiar aparece na Bíblia no sentido de estarmos atentos em todos os aspectos da vida cristã, como acabamos de falar. O vocábulo é usado para indicar vigilância nas orações e nas súplicas. E apresenta ainda a ideia de cuidar ou velar. Cuidar da nossa vida espiritual. Cuidar para que não caiamos, para que nós estejamos sempre prontos na obra, prontos para que, se o Senhor vier agora, nós subiremos e ganharemos o céu, que é a nossa morada eterna. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam a vossa alma.
como ser um crente, um cristão fiel a Deus e não obedecer aos nossos pastores? Não. Precisamos ser obedientes aos nossos pastores, porque eles velam por nós. São eles que nos ajudam nos momentos difíceis. Quando passamos algum problema, né, que nós precisamos desabafar com alguém, não temos a quem recorrer, porque sempre existe aquelas fofoquinhas, né? Não temos, às vezes, alguém de confiança que vai guardar os nossos problemas para si. Não vai passar adiante, virar uma fofoca, todos sabendo. Então, quando é uma coisa muito particular, muito íntima, precisamos desabafar. Quem nós procuraremos? Os nossos pastores, que eles estão ali para nos ajudar, para nos ouvir, para nos aconselhar. E é feliz aqueles que são obedientes. Aqueles que têm um pastor que possa ouvir, que possa aconselhar. É maravilhoso e Deus agrada disso, do servo obediente, que obedece a Deus, obedece aos pastores, obedece aos pais, obedece aos mestres, professores, aos chefes no emprego. Então, é agradável a Deus sermos obedientes à palavra e obedientes aos nossos superiores. Deus agrada da obediência. É relevante explicar que devemos estar alerta quanto à segunda vinda do Senhor, pois não sabemos o dia e nem a hora que ele há de retornar para buscar a sua igreja. Nós precisamos estar sempre alerta e nós, como mestres, né, que temos pessoas que nos ouvem, temos filhos, temos netos, temos alunos da escola dominical, temos pessoas que nos procuram para um conselho, para desabafar conosco. Nós precisamos explicar que devemos estar sempre alerta da segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Além de estarmos alerta sobre a segunda vinda do Senhor, que nós não sabemos o dia nem a hora, estarmos alerta contra as ciladas do inimigo, contra a fraqueza da nossa carne, estarmos vigilantes, que a nossa carne puxa para o pecado, o nosso espírito puxa pelas coisas de Deus. Precisamos estar sempre alerta, que o espírito é uma constante batalha contra a carne. Que a carne puxa para o pecado, o espírito está pronto para as coisas de Deus. Puxa para as coisas espirituais. E além de nós termos que viver em obediência, em vigilância, em oração, devemos também alertar aqueles que necessitam também, né? Como eu já disse, que são os filhos, os alunos, os nossos netos, colegas. Além de vigiarmos, temos também que ensinar aqueles que estão ao nosso redor também, aqueles mais fracos na fé, a viver em constante vigilância e oração. É grande o nosso dever aqui na terra.
que além de cuidarmos da nossa vida espiritual, temos o dever de ajudar o nosso próximo, aqueles que são mais fracos na fé, ajudá-los a cuidar da sua vida espiritual. Sempre encontraremos. Vamos falar sobre Jesus no Getsemane. O Getsemane era uma área localizada no sopé do Monte das Oliveiras, onde o Senhor Jesus costumava se reunir com seus discípulos e para onde se retirou na noite em que foi preso. Então, o Senhor Jesus, ele já tinha aquele hábito, aquele costume de ir a esse monte para orar, para buscar ao Senhor. Porque o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, 100% ele era homem. Ele também precisava, como homem, buscar a Deus, orar e vigiar. Por quê? Era 100% Deus. E é um exemplo que ele deixou para nós, igreja atual, para perseverarmos na oração, no jejum e na vigilância. A angústia de Jesus. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. O pavor de Jesus não era a morte, mas o ser separado do Pai ao assumir os pecados de toda a humanidade da cruz. Pois ele já estava decidido quanto a isso. E tinha a consciência de que a sua morte era a vontade do Pai. Esse era o momento mais crucial para a humanidade, pois estava em jogo a salvação dos pecadores. Tanto Jesus como o Pai, eles tinham consciência do que seria passado ali no ato da crucificação para a salvação dos pecadores. Jesus, ele teria que passar para que o homem fosse salvo. Se ele desistisse, ele seria Deus do mesmo jeito. Porém, o homem não seria salvo pelos seus pecados. E Jesus tinha consciência disso. Que ele teria que passar por essa crucificação por amor ao homem, por dar o direito ao homem da salvação. Dar o direito a nós, seres humanos, de termos essa paz interior, de termos a presença do Senhor, de podermos ter a liberdade de chegar perto do Pai para expor os nossos problemas, expor a nossa dificuldade, sermos chamados de filhos e podermos chamar Deus de Pai. Pai maravilhoso. Glória a Deus. O Senhor Jesus tinha que passar por isso, para nos dar esse direito maravilhoso de estarmos aqui em paz. Podemos estar em tribulação ao nosso redor, no nosso exterior. Porém, o nosso interior está em paz, porque nós temos o Espírito Santo, temos a presença do nosso Senhor em nossas vidas. Isso graças ao sofrimento, à morte de Jesus na cruz. Que ele sofreu a última gota de sangue,
foi derramada para nos dar direito à salvação. Temos que ser muito gratos ao nosso Senhor, porque se não fosse isso, o que seria das nossas vidas? A angústia de Jesus no Getsemane expressava que a aproximação de sua hora de ser submerso na maldição, tornando-se pecado por nós, pecadores. Jesus, ele se sentiu angustiado. Era uma dor que ele sentia quando se aproximava o dia da crucificação. Exortação à vigilância. O ponto central dessa seção do Evangelho de Mateus é a exortação à vigilância, apesar de outros temas serem importantes aqui. No contexto escatológico, a exortação à vigilância é um dos pontos centrais do sermão profético, é porque não se sabe nem o dia, nem a hora que o Senhor Jesus volta. Temos que estar sempre vigilantes, para que se ele chegar agora, chegar hoje, nós estarmos prontos para subirmos com ele. Na vida cristã, é o estado de alerta para não cairmos em pecado, para nos abstermos de tudo aquilo que desagrada a Deus. Essa exortação à vigilância na nossa vida cristã é ficarmos sempre alerta para que nós não caiamos em tentação, já que nossa carne é fraca, para que não façamos nada que desagrada ao Senhor. Ficarmos sempre alerta para não cairms na cilada do inimigo, nas armadilhas que o inimigo fizer para nos derrubar. Vigiai e orai. E isso indica ficar despertado, acordado. Estarmos vigilantes para mantermos a nossa fidelidade ao Senhor Jesus e nunca nos apartarmos dele, para que não entremos em tentação. O espírito e a carne. A carne, sendo frágil, sendo fraca, porque nossa natureza, sendo tão fraca, nossa natureza física, é fácil para cair em tentação. Por isso, há essa exortação para que fiquemos em vigilância, em constante vigilância. Porque, apesar do espírito estar sempre pronto, a carne é fraca. Devemos estar sempre vigilantes para não cairmos em tentação. Estarmos sempre fiéis ao Senhor, em vigilância, oração, para que nós não saiamos da presença do Senhor. Porque é o Senhor que nos dá força. Estarmos sempre em vigilância, indo aos trabalhos da igreja, ouvindo, estudando e sempre meditando na palavra do Senhor. Estarmos em constante oração, buscando ao Senhor cada dia mais.
para que nós não entremos em tentação. Porque a carne é fraca. Por isso devemos estar sempre vigilantes. Porque se cairmos, é difícil levantar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Os acontecimentos dos últimos dias nos mostram o cumprimento das profecias bíblicas, razão pela qual devemos estar vigilantes, pois a vinda do Senhor está próxima. Apesar de não sabermos o dia nem a hora que o Senhor há de se manifestar no céu para buscar a tua igreja, nós vemos os sinais que estão acontecendo aqui na terra, nos alertando que a vinda do Senhor está próxima. Esses sinais que são as guerras, filho contra pai, pai contra filho, o avanço da ciência, da tecnologia. Isso tudo é sinal que a vinda do Senhor está próxima. O amor de muitos se esfriando. São sinais que a vida do Senhor está próxima. Ele pode voltar a qualquer momento. Os sinais de sua vinda estão por aí. O avanço da imoralidade e da corrupção. O certo, vendo que está errado, o certo virando errado, o errado virando certo. É o que a gente vê hoje, na nossa atualidade. O certo sendo visto como errado, o errado sendo visto como o certo. A evangelização mundial por meio de recursos de redes sociais. Hoje, através das redes sociais, eu estou aqui estudando essa lição. Eu não sei até onde, quem está vendo nesse momento, né? Estou aqui no meu lar, estudando essa lição, e há tantas pessoas assistindo a esse vídeo, estudando comigo, que eu mesma nem conheço, nem sei quem está acessando esse vídeo nesse momento. É o avanço da tecnologia, a evangelização mundial, por meio desses recursos. Glória a Deus. Glória a Deus que através das redes sociais nós podemos falar que o Senhor é bom, que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor perdoa, que o Senhor é um Deus fiel, é um Pai fiel. Se você está precisando, está com problemas, está aflito, achando que seu problema não tem solução, aqui está uma palavra, que o Senhor vem com solução para o teu problema. Que o Senhor, Ele é fiel, Ele quer te salvar, Ele quer te levar para o céu. Ele quer te tirar dessa vida de pecado, essa vida pecaminosa que muito desagrada a Deus. E desagrada também a muito que estão ao teu redor que te ama muito. O Senhor Jesus é capaz de transformar o homem, desde que ele queira ser mudado, num novo homem, um homem fiel, um homem com vida de retidão a Deus, um homem temeroso, um homem amoroso, que queira morar no céu e ser uma nova criatura. O Senhor é conosco. O Senhor, Ele nos alerta nesse dia a vigiar, para que não entreis em tentação.
permanecei firmes, sempre estudando a palavra do Senhor, sempre atento, de ouvido atento, de olhos atentos, porque o inimigo é astuto, astucioso. Ele vem em nossas vidas com o sapatinho de algodão. Ninguém ouve, ninguém vê. Porém, ele está sempre atento, esperando uma oportunidade para nos derrubar. Que o inimigo não tem amor, o inimigo não gosta de nós. O inimigo não gosta que o homem vive uma vida reta, uma vida sincera de fidelidade ao Senhor. O inimigo gosta do homem. É no meio das drogas, da prostituição. Ele gosta de ver o homem como um lixo, jogado no esgoto, jogado nas ruas. Porque ele é mau. Mas Deus lá no céu, vê o homem aqui na terra. E ele sabe, ele ouve, ele vê aquele coração quebrantado, que quer mudar de vida. E ele ajuda. Glória a Deus. Então, meus irmãos, chegamos à conclusão dessa lição número 12. Vamos concluir. O enfoque no relato do Getsêmani é a vigilância. E por essa razão, não entramos em outros pontos do texto. Finalizamos dizendo que na tentação do deserto, o Senhor Jesus recusou o domínio do mundo sem o Pai. Mas aqui ele aceita sofrer e morrer por nós, por Deus. No Getsêmani, Jesus, ele aceitou sofrer, morrer por nós, mas com Deus. No deserto, na tentação, o Senhor recusou o domínio do mundo, porque se ele aceitasse o domínio do mundo, aceitasse a oferta de Satanás, ele se distanciaria de Deus, seria separado de Deus. Mas, no Getsêmani, ele aceitou sofrer porque ele sabia que sofrendo, ele nos livraria do pecado e estaria com Deus. Deus não se afastaria dele. Ele estaria sofrendo com Deus. Mesmo Deus sofrendo junto com Jesus. Deus, ao olhar seu filho crucificado, sofrendo aquela morte da cruz, Deus sofreu junto. Mas não pôde livrá-lo daquela dor, porque ele precisava passar por aquela dor, por aquela morte, para nos dar os direitos da salvação. Com isso, passando para nossas vidas, jogando para nossas vidas, nós também temos aqui a experiência de Jesus e dos seus discípulos no jardim nos ensina que cada cristão tem o seu Getsêmani e cada um de nós devemos submeter à vontade do Pai. Nós temos que ter esse exemplo do Senhor, que nós também passamos por dificuldades, passamos por angústia, que nos levam a lágrimas. A nossa alma sofre angústias com problemas aqui na terra. Mas nós sabemos que devemos passar por esses problemas para termos experiência, intimidade com o Senhor. Sabemos que devemos passar, porém o Senhor passa conosco.
Finalizando, todo cristão tem seu Getsemane. E cada um deve se submeter à vontade do Pai. Cada cristão tem suas dificuldades, tem seus problemas, mas nós devemos nos submeter à vontade do Pai, sermos fiéis, estarmos vigilantes. Sabemos que passamos por dificuldades, por problemas, mas temos a certeza que o Senhor, mesmo sofrendo conosco, que o Senhor, Ele não fica feliz quando estamos tristes. Mas sabemos que nós temos que passar por esse problema. Porque esse problema que vai nos dar experiência, vai nos fazer chegarmos mais perto de Cristo. E vai também firmar as nossas raízes, vai aumentar a nossa fé. Nós precisamos passar por problemas, passar por dificuldades. Com isso, nós chegamos mais perto do Senhor. Firmes, confiantes, que o Senhor está conosco nas aflições. O Senhor nos ajuda nas dificuldades. Enquanto tivermos força, nós passaremos. Quando as forças estiverem terminando, o Senhor vem e nos tira daquele vale. Cremos que o Senhor é conosco, que não passamos nada, que não carregaremos uma cruz se não aguentarmos. O Senhor sabe do nosso limite. Ele não vai nos mandar uma luta maior que as nossas forças. Creiamos nisso. E que o Senhor possa nos abençoar, continuar conosco, nos dando forças. Fique com Deus e que o Senhor continue nos abençoando. Amém?